da Embrapa, Paraná, né? Tem um método de espaçamento arbitrado, o pessoal na área científica não gosta muito, porque você define o espaçamento. Eu quero terraços a cada 50 metros. Então ele vai calcular o volume daquele terraço para suportar toda a água de 50 metros anteriores para cá. Então, suportar a água, o terraço suporta. Só que ele não garante que não vai haver erosão nesses 50 metros. E a gente viu que esse espaçamento ele é função da característica de cobertura do solo, da erosividade do solo. Então, às vezes, deixar uma distância muito grande ainda permite criar ravina naquele solo. Certo? Então, não é um método daqueles mais adequados. É isso? Oi? O mais utilizado é o Lombard Neto. Mais utilizado. Agora, bom mesmo é Benta e Lombard Neto e Paraná. Os três são muito bons. Para a gente comparar aí, pelo menos não ficar tão longe, já vai ficar longe, porque a gente está mudando características aqui, né? O Bentley. Então, eu venho aqui e dou definir. Aí ele já pede para mim, ó. Que tipo de solo é? É um solo argiloso? É médio? Ou é grossa a textura? Nós, naquele caso lá, fizemos com o quê? Textura média? Acho que era textura média, né? Então, textura média. Ele já calculou para mim o espaçamento, está dando 40 metros. Tá? Espaçamento vertical, declividade do terreno, está mantendo aí. Ok? Muito bem. E agora vem as características de solo, que lá nós não considerávamos. Ou seja, se o meu solo infiltra uma determinada quantidade de água, além disso, mudar as características do que acontece com o escoamento superficial, isso também altera as características do que deve ocorrer aí com esse volume do terraço, desse canal aqui. Porque se um percentual está infiltrando, eu não preciso criar um volume tão grande para suportar aquela característica, aquela quantidade de água toda. Né? Então, digamos que nós tenhamos aqui, para identificar essa taxa de infiltração estável aqui, é muito comum, acho que vocês já até me falaram que o Elisandro fez isso com vocês, utilizar o método do anel. São dois anéis metálicos que são implantados no solo. Chegaram a fazer isso aí? E aí você enche de água os dois. Esse aqui fica servindo como contorno, né? Condição de contorno aí. E você vai medir aqui, ó. Então, você vai medir a velocidade com que essa água infiltra nesse solo. Você pega esses dois anéis, crava eles bem no solo e começa a encher isso aí de água. E começa a medir a taxa com que ocorre essa infiltração de água nesse solo, ou seja, quantos centímetros está se infiltrando por unidade de tempo. Inicialmente, com o solo seco, essa taxa é alta. O solo infiltra uma quantidade de água muito grande. Tá? Conforme vai passando o tempo, você vai colocando sempre uma quantidade de água constante, ali, vai deixando esses anéis sempre cheios. O que vai acontecendo é que a quantidade por unidade de tempo vai diminuindo. E vai tendendo a uma estabilidade. Quando você constrói um gráfico do que acontece com isso aí, né, a infiltração em função do tempo, você vai ver que o comportamento ele é mais ou menos esse aqui. Ó, né? Quando você chega nessa estabilidade aqui, é que nós chamamos de velocidade de infiltração básica, né? Ou VIB do solo, ou ainda taxa de infiltração estável, que é o termo que está sendo mais utilizado agora, né? Para empregar esse conceito aí. Então, estabilizou esse valor, estabilizou em quanto? Estabilizou em 10. 10 o quê? 10 milímetros por hora. Então, esses 10 milímetros por hora de infiltração que eu vou lançar aqui. Né? Ou seja, nesse solo, 10
chuva, infiltra muito rápido. Depois ele começa a diminuir essa infiltração. A hora que ele estabiliza, tem esse valor. Né? Vamos trabalhar, por exemplo, com uma taxa aí. Essa taxa só tem jeito com isso aqui. Ou ainda, tem algumas tabelas que identificam para as características médias do solo o que acontece com a infiltração. Mas isso pode mudar demais. Por exemplo, se você trabalhar com o mesmo solo, esse mesmo solo tiver sido trabalhado com plantio direto ou plantio convencional, a infiltração é completamente diferente. Pela característica estrutural daquele solo. Então, você permitir uma maior vida, um maior teor de matéria orgânica, um maior rearranjo daquelas partículas, a infiltração desse solo vai alterar completamente. Né? Então, se eu quero um valor desse, eu posso até estimar mais ou menos em função da característica do solo. Para isso a gente consegue umas tabelas. Mas o ideal mesmo é fazer essa variação. Né? Essa variação não serve só para isso, não. Um monte de coisa que você for trabalhar aí de conservação do solo tem que ser realizada essa medição. E aí eu venho então agora e peço para calcular. Né? Bom, aí então ele vai me dar essas características do que ocorre com o terraço. Né? Então aqui eu tenho uma linha de terraço, aqui eu tenho outra linha para esse terraço. Entre um e outro nós temos o espaçamento, que no caso aqui, horizontalmente, deu 40 metros e 67 centímetros, verticalmente deu 81 centímetros. Nós temos aí uma altura teórica para esse terraço, que está trabalhando aqui com 29,4 centímetros. Ele está calculando isso aqui para mim. Né? Qual que é a altura? Em função daquela inclinação e da outra. Vejam que aqui, nessa característica para esse trator aqui, nós estamos considerando uma inclinação aqui muito mais, muito menos inclinada. Né? E aí, obviamente, ele vai me dar alturas maiores, né, para esses valores aí. E nós temos aqui também chamado coeficiente de desuniformidade. Então, nós trabalharíamos aí uma altura recomendada de 39,4, que ele está usando aqui ainda uma margem de 10 centímetros aqui para